eu sou o Arcanjo Rodrigues e no programa de hoje vocês vão ficar com uma aula muito top de Química, porque a gente quer ajudar vocês aí nessa reta final de preparação para o Enem. Então, sem mais delongas, fique agora com a aula do professor Berg Figueiredo. Pressão e luz, superfície de contato, concentração que meu catalisador, temperatura e o inibidor são fatores que interferem numa reação. Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Berg Figueiredo, sou professor de Química aqui do Vai Cair no Enem e vim para mais uma aula bacana para você que vai fazer um Exame Nacional do Ensino Médio. Na aula de hoje, vamos ter experimento, vamos ter dica, vamos ter paródia de um dos assuntos de grande probabilidade de cair na prova do Enem, o assunto de cinética química. E aí, quando falamos de cinética química, para você que vai fazer o vestibular, o que é que você precisa saber? De maneira simples, de maneira fácil, toda vez que falamos de uma reação química é nada mais, nada menos que uma representação de um fenômeno químico. Professor, não entendi muito bem o que é um fenômeno químico. E aí você, que está em casa agora me acompanhando, imagine a seguinte situação. Imagine que eu tenho uma folha de papel. Imagine que eu vou pegar essa folha de papel e vou rasgá-la ao meio. Você concorda comigo que quando eu rasgo o papel ao meio, o meu papel ele não deixou de ser papel? Cientificamente falando, se eu não modifico a natureza da matéria, eu vou ter então um fenômeno físico, que é quando eu não modifico a natureza do meu material. Quando a água vira gelo, ela não deixou de ser H2O. Então eu tenho, cientificamente falando, um fenômeno físico. Porém, imagina agora que eu vou pegar o mesmo papel e vou tocar fogo nele. Tu concorda comigo que quando eu toco fogo no papel, eu vou modificar a natureza da matéria. O papel que é formado por celulose vai agora se transformar em CO2 e água. Vou produzir energia na forma de calor. Então eu vou estar, modificando a natureza do meu material. Quimicamente falando, toda vez que eu mudo a natureza da matéria, eu vou ter então um fenômeno químico. E aí vem um ponto mais importante. Fenômeno químico são aqueles fenômenos que vão modificar a natureza da matéria. E toda vez que eu modifico a natureza da matéria, toda vez que eu tenho um fenômeno químico, esse fenômeno pode ser representado por uma reação. Ou seja, em outras palavras, uma reação química é nada mais, nada menos que uma representação de um fenômeno químico. E aí, quando falamos de reação, para você que vai fazer o vestibular, o que é que você precisa saber? Que toda reação é dividida em duas partes. A parte inicial, que eu vou chamar de reagente, tudo aquilo que está no começo da minha reação. E a parte final, que eu vou chamar de produto. Por sua vez, os reagentes, a parte inicial, é justamente aquelas substâncias que vão interagir uma com a outra para poder se transformar nos produtos. E aí você notifica essa informação. Toda vez que eu tenho um fenômeno químico, esse fenômeno pode ser chamado de reação química. Toda vez que eu tenho uma reação química, essa reação é dividida em duas partes. A parte inicial, que eu vou chamar de reagentes, e a parte final, que eu vou chamar de produto. Para ficar fácil de entender, você que está em casa agora me acompanhando, imagine que uma reação química é igual a fazer um bolo. Onde eu vou colocar os ovos, vou colocar a manteiga, vou colocar o leite, vou colocar o trigo. Todos esses componentes vão ser os reagentes do meu bolo. Após colocar o bolo no fogo e particularmente esperar um tempo a reação acontecer, eu vou ter o bolo, que vai ser justamente o meu produto. Belezinha até aqui? E aí qual o ponto importante? Toda vez que eu tenho uma reação química, eu vou ter um ramo da química que vai estudar as velocidades dessa reação. Isso porque eu posso ter uma reação que ocorre de maneira muito rápida, como, por exemplo, o acionamento do airbag de um carro, mas eu também posso ter uma reação que ocorre de maneira muito devagar,
como, por exemplo, o decaimento do carbono 14. A cinética química vai ser justamente o ramo da química que vai estudar as velocidades dessa reação e os fatores que vão interferir nessa velocidade. E aí, quando falamos de fatores que interferem na velocidade de uma reação, eu vou ter os seguintes fatores. Eu vou ter a temperatura, eu vou ter a superfície de contato, eu vou ter a pressão, a concentração, eu vou ter o catalisador. E o que é que você precisa saber para o vestibular? Quando falamos de temperatura, a temperatura, de maneira fácil para você que está em casa me acompanhando, é nada mais, nada menos que a medição do grau de agitação das partículas. Imagine de forma bem didática que eu tenho aqui um corpo. E esse corpo é formado por átomos, por moléculas. E esses átomos desse corpo imaginário tá bem agitado, igual você ali, ó, na micareta, ali no carnaval. Você concorda comigo que se minhas partículas estão muito agitadas, eu vou ter uma alta temperatura? Porque do ponto de vista da ciência, a temperatura é a medição do grau de agitação das partículas. Então anota aí, quanto maior for o grau de agitação das minhas partículas, maior é a minha temperatura. Se, por sua vez, eu tiver as partículas de um corpo que está um pouquinho mais paradinha, ó, que nem aquele casalzinho, dançando ali aquele forró bem tranquilo, né, aquela valsazinha, algo bem maroto. Tu concorda comigo que como eu estou com um menor grau de agitação, eu vou ter uma menor temperatura? Então, temperatura é a medição do grau de agitação das partículas de um corpo. Quanto mais agitado, maior temperatura. Quanto menos agitado, menor a temperatura. E aí vem um ponto-chave. Toda vez que eu falo da temperatura, para uma reação poder acontecer, eu preciso que os reagentes entrem em contato um com o outro. Se eu ofereço a essa reação uma maior temperatura, eu faço com que as partículas que vão estar mais agitadas aumente a probabilidade de uma partícula se encontrar com a outra. E quanto maior a temperatura, mais rápido é minha reação, porque maior é a probabilidade dessas partículas se encontrarem. O que nós chamamos na química de colisão efetiva. Então, o aumento da temperatura acelera uma reação porque eu aumento as colisões efetivas. Isso é interessante, porque quando a gente para jogar isso no cotidiano, a gente pode ver que quando eu coloco um alimento na geladeira, esse alimento demora mais para entrar em decomposição. Isso porque, como na geladeira, a minha temperatura ela será menor, se eu tenho menos temperatura, as partículas estão menos agitadas, e se as partículas estão menos agitadas, eu vou ter um menor processo reacional. Belezinha até aqui? Outro fator que também interfere muito na velocidade de uma reação é a superfície de contato. E para você que está em casa entender bem esse tópico, imagine que a superfície de contato é que nem um rapaz que quer encontrar o seu crush, quer encontrar a sua paquera em uma festa. E aí imagine que esse rapaz, quando chega nessa festa, ele encontra dois ambientes. Um ambiente está rolando um pagode, o outro ambiente está rolando brega. E aí ele vai lá no pagode, tá tocando aquele pagodezinho, depois da noite de amor, com a minha nega carinho pra lá e pra cá. Tu concorda comigo que no pagode, o máximo de contato que esse rapaz vai ter com aquele crush, né? Vai ter justamente ali de mão dada, né? Estilo ali, ó, Carlinho de Jesus, no máximo isso. Mas se eu pegar esse indivíduo e colocar ele no brega, tá rolando, ó, e desce mais, ai. Tu concorda comigo que no brega a superfície de contato ela é muito maior? Porque não vai ser apenas mão com mão. É peito com peito, barriga com barriga, coxa com coxa. E quanto maior for a minha superfície de contato, mais rápido é o meu processo reacional. Esse detalhe é interessante que quando eu jogo isso para o cotidiano, se eu imaginar, por exemplo, quando você faz o cozimento dos legumes, você pode ver que você não cozinha um legumes inteiro. Por que a gente pega uma cenoura e corta ela em fatias para poder fazer o cozimento? Porque quando eu corto o alimento em fatias, eu aumento a minha superfície de contato. Eu aumento o contato desse alimento com o calor. E se eu aumento a superfície de contato, mais rápido é o processo reacional. Além da temperatura e da superfície de contato,
Outros fatores que também vão interferir na velocidade de uma reação é a concentração, é a pressão. Esses fatores, assim como a temperatura, quanto maior for a pressão ou maior for a minha superfície de contato, mais rápido será o processo reacional. Ou seja, quanto maior a pressão, maior a concentração, maior a superfície de contato, maior a temperatura, mais rápido será o meu processo reacional. Porém, para você que vai fazer o Enem, um fator que o Enem nos últimos anos vem cobrando muito é a presença dos catalisadores. E aí você que vai fazer o vestibular, o que é que você precisa saber? Que um catalisador é nada mais nada menos que uma substância que é adicionada em uma reação e vai acelerar o processo reacional, pois um catalisador ele vai procurar um caminho alternativo onde a energia de ativação ela é menor. Para ficar mais fácil você entender, imagine de maneira bem didática que uma reação química é igual a uma corrida com um obstáculo. Aonde a reação, ó, eu vou estar lá correndo, e imagine que eu vou ter um obstáculo e vou precisar, ó, saltar esse obstáculo. Você concorda comigo que ao fazer esse salto, eu gasto uma certa energia. Quando eu adiciono um pouco de catalisador nessa reação, esse catalisador ele vai diminuir esse obstáculo. Ele vai diminuir essa energia de ativação. E se a minha energia de ativação ela é menor, tu concorda comigo que o processo ele passa a ser mais rápido? Imagina agora o corredor fazendo essa corrida com um obstáculo, só que em vez de pular um obstáculo de 1 metro, ele vai pular um obstáculo de 20 centímetros. Tu concorda comigo que se eu diminuo o tamanho do obstáculo, o meu processo reacional ocorre muito mais rápido. E é esse o ponto importante que você que está em casa, que você que vai fazer o vestibular, precisa saber. Que uma reação, quando ela é catalisada, quando eu tenho a presença de um catalisador, eu vou acelerar a reação, pois eu vou diminuir a energia de ativação. E se a minha energia de ativação ela é menor, o processo químico ocorre muito mais rápido. Para você entender um pouco melhor, acompanha comigo aqui agora, gente, esse gráfico, certo? Tenho aqui os fatores, né? Temperatura, aumento da superfície de contato, tá certo, gente? A pressão. E aí, ó, vê que bacana. Quando eu tenho uma reação, e essa reação, ela tem a ausência de um catalisador, eu posso ver, ó, que o processo reacional ocorre muito maior. Imagina eu subir numa montanha, ó, muito mais alta. E a energia para subir essa montanha, na química é chamado de energia de ativação, ela necessita de uma quantidade maior. Quando eu jogo aqui, ó, um pouco de catalisador nessa reação, eu posso ver que de forma bem didática eu diminuí a minha montanha. Se minha montanha ela é menor, eu gasto menos energia. E se eu gasto menos energia, o processo reacional ocorre de forma muito mais rápida. Para você entender isso aqui de forma ainda mais bacana, se liga agora nesse experimento que eu vou te mostrar. Já me caracterizei aqui para o nosso experimento. E aí, gente, o que é que nós precisamos saber, tá certo? Eu tenho aqui um experimento muito bacana, muito conhecido na química, popularmente chamado de pasta de elefante. Esse experimento eu vou ter os seguintes reagentes. Eu tenho aqui, a princípio, o meu peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio é uma substância fotossensível, ou seja, em contato com a luz ele vai ter uma certa sensibilidade. E o peróxido de hidrogênio, em contato com a luz, ele vai sofrer decomposição, produzindo água e oxigênio. É por esse motivo que esse carinha aqui, ó, é popularmente conhecido como água oxigenada. Berguinho, é aquela mesma água oxigenada que a galera pinta o cabelo no período de carnaval? Sim, é a mesma água oxigenada. O detalhe é que aquela que você compra em farmácia, ela está diluída. Algumas delas vêm com algumas substâncias a mais. A galera coloca amônia e coloca outros produtos para minimizar o efeito oxidante que o peróxido de hidrogênio vai ter. Nesse caso aqui eu tenho um peróxido de hidrogênio PA para análise, ou seja, com um grau de concentração muito maior, tá certo? E aí, gente, qual é o detalhe? Quando eu coloco um pouquinho aqui, ó,
do meu peróxido de hidrogênio na minha proveta, em contato com a luz do ambiente que eu tenho aqui, ó, esse peróxido de hidrogênio, ele vai começar a sofrer decomposição. Ou seja, em contato com a luz que eu tenho aqui, gente, no meu ambiente, esse peróxido de hidrogênio vai começar a produzir água e oxigênio. O detalhe é que essa reação ocorre de maneira muito devagar. Bora acelerar essa reação adicionando um catalisador? E aí, ó, para comprovar que está saindo água e gás oxigênio na minha reação, eu vou jogar aqui, gente, um pouco de detergente. Colocar aqui, ó, um pouquinho de detergente, certo? Esse detergente vai formar micelas que vão capturar esse oxigênio e, por último, vamos colocar o nosso catalisador. No caso dessa reação, o catalisador que eu tenho aqui são os íons iodeto de um sal conhecido como iodeto de potássio. O iodeto de potássio ele é bacana, que ele é um salzinho parecido com açúcar, né? Vou colocar um pouquinho aqui, ó, na tampa. Aqui, ó, o meu iodeto de potássio, tá certo? Um sal um pouco semelhante, né? Parece um pouco aí com cristais de açúcar. E esse iodeto de potássio vai ter o íon iodeto. Justamente o iodeto é que vai atuar como catalisador nessa minha reação de decomposição. E para ficar bacana, para você que está em casa agora me acompanhando, conta aí comigo de 1 até 3. E vamos ver de forma prática como funciona a presença de um catalisador. Conta comigo, ó. 1, 2, 3. Coloquei o catalisador. E olha a reação, gente, de decomposição do peróxido de hidrogênio ocorrendo de forma muito mais rápida. Ou seja, a água e o oxigênio que estava sendo liberado, estava sendo produzido, ocorreu de forma muito bacana, né? Muito mais rápido, produzindo justamente toda essa espuma que eu vou ter aqui em cima dessa mesa. Essa reação, como eu falei para vocês agora mesmo, ela é popularmente conhecida como pasta de elefante, porque produz particularmente, né, toda essa espuma que daria para escovar ali, né, os dentes de um elefante. Um ponto importante é que quando falamos de catalisadores, o que é que você precisa saber? Que um catalisador, ele vai acelerar a reação, porque ele vai, ó, diminuir a energia de ativação. Porém, catalisadores não são consumidos durante a reação. Então, você que vai fazer o vestibular precisa notificar esse ponto importante. Catalisadores aceleram uma reação, pois diminui a energia de ativação. Encontra um caminho alternativo, onde a energia de ativação ela é menor. Porém, catalisadores não são consumidos durante o processo reacional. Ou seja, a quantidade de catalisador que foi colocado no início da reação, do lado dos reagentes, é a mesma quantidade que eu vou ter do lado dos produtos, já que catalisadores não são consumidos. E você que vai fazer o vestibular, se liga nessa dica. Um exemplo prático de um catalisador no nosso cotidiano são as enzimas. Quimicamente falando, biologicamente falando, toda enzima ela é um catalisador biológico. Ou seja, toda vez que eu vejo no vestibular um processo enzimático, eu posso afirmar que esse processo está sendo catalisado, pois catalisadores, eles não são consumidos, assim como as enzimas em um processo reacional, que ela vai acelerar a reação, mas ela não é consumida durante a reação. E para você não esquecer todos esses fatores que vão interferir na velocidade de uma reação, bora agora comigo numa paródia bacana para fixar esse conteúdo? Oh! Então vem comigo agora nessa paródia. Canta comigo aí, gente. Puxa comigo essa música bacana do cantor Vando, só que numa versão mais quimicamente falando. Acompanha aí, ó.
pressão e luz, superfície de contato, concentração, que? Meu catalisador. Temperatura e o inibidor são fatores que interferem numa reação. De novo! Pressão e luz, superfície de contato, concentração, vocês, meu catalisador. Temperatura e o inibidor são fatores que interferem numa reação. Pam, 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 pam. Se for catalisar e a ativação mudar, no outro caminho vai acelerar. Ai, 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 ai. E se for esquentar e a cinética aumentar, nessas condições vai acelerar. Pressão e luz, superfície de contato, concentração, que? Meu catalisador. Temperatura e o inibidor são fatores que interferem numa reação. De novo, você vem comigo! Pressão e luz, superfície de contato, concentração, que? Meu catalisador. Temperatura e o inibidor são fatores que interferem numa reação. Pam, pam, pam. São fatores que interferem numa reação. Pam, pam, pam. São fatores que interferem numa reação. É isso aí, galera linda! Espero que você que está em casa agora me acompanhando esteja entendendo de forma muito bacana como funcionam os fatores que interferem a velocidade de uma reação. Temperatura, superfície de contato, catalisador, tá certo? E para ficar bacana da gente poder fixar bem esse conteúdo, bora ver agora como é que o vestibular cobra isso em suas avaliações? Vem comigo! O sulfeto de mercúrio foi usado como pigmento vermelho para pinturas de quadros e murais. Esse pigmento, conhecido como vermelho, escurece com o passar dos anos, fenômeno cuja origem é alvo de pesquisas. Aventou-se a hipótese que o vermelho seja decomposto sob a ação da luz, produzindo uma fina camada de mercúrio metálico na superfície. Essa reação seria catalisada por íons cloretos, presente na umidade do ar. E aí a gente vê que bacana. A questão, por sua vez, ela nos diz que eu tenho um íon que vai catalisar uma reação. Você que presta atenção na aula de hoje sabe que um catalisador ele vai acelerar uma reação, pois, segundo a hipótese proposta, o íon cloreto atua na decomposição, pois ele vai, diminuir a energia de ativação. Alternativa correta, letrinha C. Os íons cloreto atuam como um catalisador, diminuindo a energia de ativação. Muito bacana, né, gente? Então, entender o fantástico mundo da química, com experimento, com paródia, fica muito mais fácil. Lembrando, gente, que você que vai fazer o vestibular, tente fazer o vestibular da maneira mais tranquila e mais calma possível. Se puder também, tempera um pouco da tua prova com fé. Coloca um pouco de fé que aquela vaga que está te esperando na universidade, eu garanto que vai ser tua. E se você que está em casa e acredita nisso, grita bem alto um amém. E se você quiser me acompanhar nas redes sociais, me segue no Instagram, tá certo? berg.química. O QR Code encontra-se aqui do lado. Escaneia e me segue lá no Instagram. Toda semana, dica, experimento, paródias
para que você possa entender a química da maneira mais fantástica do mundo. Por sua vez, só tenho a agradecer a audiência e o carinho para você. Um beijo enorme, bons estudos e até mais! E aí, galera, gostaram da aula? Eu tenho certeza que sim, hein? Então, já segue aí nas redes sociais o Vai Cair no Enem e a Uninasal, porque lá a gente tem muito conteúdo para você. Até a próxima! Fiquem ligados que no próximo episódio do programa Vai Cair no Enem, vamos trazer várias dicas de redação com a professora Beth Andrade. Você não pode perder. Então, até lá!